sou a Amanda Oliveira e hoje nós vamos tratar de temas importantíssimos e super interessantes mesmo para o nosso dia a dia e naturalmente para a nossa saúde. Se você quer participar com a gente, tirar as suas dúvidas, é só mandar a sua mensagem no 9947-4515 que a gente vai repassar aqui a sua pergunta para o entrevistado e tirar todas as suas dúvidas. Hoje, agora, nós temos um convidado bem especial que é o Dr. Renato Nascimento. O Dr. Renato, que é do Actual Hospital, que é urologista e vai conversar conosco hoje a respeito de cálculo renal. Antes da gente começar o assunto propriamente dito, doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado. É uma honra poder entrevistá-lo. Seja muito bem-vindo e a casa é sua, né? Vamos conversar um pouquinho. Obrigado. É uma honra estar aqui de novo com vocês. Vamos bater um papo desse assunto legal hoje aí. Muito bem. E doutor, a gente conversava um pouquinho, né, antes do programa começar, e o senhor mencionava então que o senhor já tem aí uma longa carreira, estudou muito tempo, é mineiro, mas veio a Patos de Minas, voltou recentemente. Conta um pouquinho da sua história pra gente e pro pessoal que tá assistindo de casa. Eu sou realmente de fora, né? Patureba, né? Que o pessoal gosta de falar. Isso. Realmente, assim, eu sou de Patinga, do outro lado de Minas. Fiz minha formação majoritariamente em Belo Horizonte e ali próximo. Mas eu tive um contato há alguns anos aqui com Patos, né? Por conta até da minha irmã, que por acaso também é médica aqui da cidade. Então, trabalhei aqui no regional, né? Já trabalhei em vários locais aqui da cidade, gostei muito sempre do contato aqui, do acolhimento do pessoal, as oportunidades de emprego, né? Que também são boas, então a cidade é muito boa, está em crescimento, então surgiu a oportunidade de voltar, eu optei por voltar. E estou satisfeito aqui, que é um lugar muito bom de trabalhar. Isso é verdade. Patos de Minas chama a gente de volta, né? Não tem muito jeito não. Aqui é uma cidade boa realmente e a saúde realmente precisa de bons profissionais. Então, vamos começar a conversar um pouquinho, né? Mais especificamente sobre o tema de hoje, que é o cálculo renal, que a gente também conhece popularmente por pedra nos rins. Esse termo é adequado também, doutor? Na verdade é um termo leigo, né? Um termo comum, mas descreve muito bem o que é a doença. Não deixa de ser uma pedra, né? Uma formação de sais que se agrupam e formam realmente uma pedrinha. É semelhante a pedras que a gente encontra no meio ambiente mesmo. Então não está errado não. Pedras nos rins, né? Ou cálculos renais, cálculos urinários, nefrolitíase, são vários termos que a gente pode usar para essa doença. Perfeito. Doutor, e vamos entender então, né? Acabou que o senhor já descreveu para nós o que é realmente, mas o que pode causar essas pedras nos rins, esses cálculos renais? As pedras nos rins, os cálculos renais, estão dentro de um grupo de doenças metabólicas. Então, essa doença é causada, tem até uma das imagens, depois se puder colocar a gente descreve, é uma doença causada por, na verdade, um desbalanço, um desequilíbrio nos sais que são excretados na urina. A nossa urina é responsável por metabolizar e excretar diversas substâncias que correm no nosso sangue no dia a dia e ela é uma solução perfeita, a gente chama ela de solução perfeita, né? Uma solução como, por exemplo, quando você vai misturar um copo de água com sal ou açúcar ou qualquer outra coisa, tem que ser uma solução perfeita, tem que misturar a quantidade ideal daquele soluto dentro da água, que é um solvente, para poder a gente não ver nada, nenhum grãozinho ali sobrando, né? A urina, ela deveria ser assim o tempo inteiro. E tem certas pessoas que, por questões genéticas, hereditárias ou alimentares, doenças, a urina deixa de ser uma solução perfeita. Ela vira uma solução onde está supersaturada, onde tem alguns sais supersaturados ali. Tem um excesso de sódio, de magnésio, de oxalato, de cálcio, algumas coisas que não vão se dissolver muito bem ali naquela urina e vão acabar depositando no fundo ali, igual num copo com sal e açúcar, que se deposita aquele excesso de sal ali, entendeu? Que não dissolve. Entendi. Bom, então o senhor já mencionou alguns fatores, né, que podem ser causadores. Tem aí fatores genéticos, fatores relacionados a estilo de vida, alimentação, né? Então, o que realmente, por exemplo, quando a gente fala fatores genéticos, né, realmente vem da nossa família e coisas do tipo. Mas quais fatores relacionados, por exemplo, à alimentação que podem contribuir para a formação desses cálculos? Tem alguns fatores nutricionais que são bem reconhecidos, geralmente são os exageros. Uma alimentação balanceada, em geral, não vai aumentar o risco disso, mas tem pessoas que exageram em certas coisas. Então, por exemplo, um exagero, que é muito difícil, né? Mas de frutas verdes escuras, tem muito oxalato. Quase ninguém exagera nisso, né? Mas é só para descrever que existem certas substâncias que estão escondidas em alimentos que a gente nem conhece. Um dos principais alimentos com muito sal. Então, alimentos embutidos, ultraprocessados,
esses alimentos que a gente brinca que não existem, né, na natureza, são alimentos completamente produzidos do zero. Geralmente o pessoal acrescenta muito sódio, entre outras substâncias. Então, sódio em excesso, né, que é o do nosso sal de cozinha, em excesso é um fator dietético de risco. Proteína em excesso, então pacientes que comem muita carne, proteína animal principalmente, mas proteína em excesso, então aquela pessoa que come muita carne ou faz um uso excessivo de um whey protein, um suplemento alimentar proteico, também está sob risco. Refrigerantes, principalmente de cola, tá? Eles têm estudos mais robustos falando dos refrigerantes de cola, não dos claros, que também aumenta o risco. Entre outros excessos. O pessoal pensa muito em laticínio, que são, né, os leites derivados, mas porque eles têm cálcio, né, que é um componente da pedra mais comum, mas se tomados dentro de quantidades moderadas, não aumenta o risco. Então, o que a gente sempre frisa é o seguinte: evitar excessos, tá? Então, comer frutas em quantidades moderadas não tem problema, leite, laticínios em quantidade moderada não tem problema, comer carne um pouquinho não tem problema, o problema são os excessos. Doutor, eu tô com um ponto até engraçado, digamos assim, porque na internet existe até uma brincadeira de muitas pessoas que falam: ah não, a minha coquinha zero eu não largo, né? E aí o senhor tá realmente reafirmando que apesar de ser zero, a quantidade de sal, né, de sódio nessa coca é alta. O sódio e outras coisas, né, na verdade. Não é só o sódio, tem certas substâncias que estão lá dentro que a gente nem sabe, nem conhece às vezes, mas que já foi provado que aumenta o risco disso, né? Perfeito. Doutor, eu acredito que a maioria das pessoas acredite, né, que uma forma de prevenir o cálculo renal seria por meio da ingestão adequada de água. Isso procede? Demais. Como eu expliquei no início, então, a urina ela é uma solução, que deveria ser uma solução perfeita, né, entre o solvente, que é a água, e os solutos, que são os sais, os diversos sais dissolvidos ali. Se você, por acaso, está excretando, né, na urina uma quantidade aumentada de cálcio, de oxalato, de ácido úrico, que seja a substância que esteja propiciando formação de cálculos, às vezes você não consegue reduzir por questões genéticas, doenças concomitantes. Mas se você aumentar a quantidade do solvente, que é a água, você vai diluir melhor aquilo ali. Então, realmente, a água é um dos principais mecanismos de defesa. Quanto mais água, melhor, nesse caso, né? Não é todo mundo que tem que se entupir de água, tomar 3, 4, 5 litros de água todo dia, não é bem isso. Mas uma pessoa que já tem formação de cálculos, tem um risco aumentado para cálculos, ela deveria sim tomar água em quantidade aumentada. Como que a gente mede isso? Como é que você sabe que tanto de água? O ideal é que essa pessoa beba água para urinar, em geral, pelo menos acima de 2,5 litros de água, de urina por dia. Então isso vai equivaler a mais de 3 litros de água ingerida por dia. Como que se guia de forma mais fácil? Vê a cor da sua urina, veja a cor da urina. A urina, quanto mais clara, melhor. Então aquela urina que já está clarinha, quase uma cor de água mesmo, um amarelo claro, um verdinho clarinho, é o ideal. Certo, doutor. Então, a cor da urina pode ser um dos sintomas, né? A urina mais escura, o cheiro também pode influenciar, pode demonstrar alguma coisa ou não? É mais guiado pela cor nesse sentido? Não, a cor da urina, a cor e o cheiro, elas estão muito mais associadas realmente ao estado de hidratação da pessoa. Então elas denunciam, né? Aquela pessoa que está com aquela urina muito amarela concentrada, com cheiro forte, geralmente é a pessoa que bebe pouca água. Né? As pessoas muitas vezes falam, porque eu comi alguma coisa, ou é meu remédio. Geralmente não. Geralmente é muito mais associado ao estado de hidratação. Então, se a urina está com muita cor forte, muito cheiro, tomar mais água, que 99% das vezes vai resolver. E em relação ao cálculo, então, especificamente, né? Quais são os sintomas? O que o paciente começa a sentir que pode realmente ligar ali, né, o alerta para que ele procure um profissional? Olha, o mais comum e o mais temido, né, são aqueles episódios de cólica renal, né, a famosa cólica renal, cólica nefrética, que é aquela dor intensa que realmente na medicina a gente conhece como sendo uma das dores mais intensas que o ser humano pode sentir, né? Quem teve sabe muito bem. Eu que nunca tive só imagino, mas realmente é uma dor que é excruciante, já associam-se às dores do parto e por aí. Então é uma dor muito intensa que geralmente é de um lado do abdômen, pode ser nas costas, pode ser na região do flanco, pode ser mais na frente do abdômen. Às vezes irradia até para baixo, para a perna, para a coxa, para a região genital. Então esse é o sintoma mais clássico, né, dessas cólicas renais, que denuncia geralmente uma pedrinha que desceu, saiu do rim e entupiu o canal, o ureter, né, que é onde ele para e dá a cólica. Tem casos também que o paciente não tem essa dor tão exuberante. Às vezes ele começa tendo cólicas leves, dores intermitentes, fracas na região do flanco, e quando vai descobrir tem uma pedrinha dentro do rim que está obstruindo de forma intermitente às vezes. Então o principal sintoma realmente é essa dor, normalmente. Dor e às vezes sangramento na urina,
no episódio da dor, né? Mas o principal é dor, disparado. Então começou a sentir essa dor mais forte nas regiões que o senhor mencionou, corre pro hospital. A chance de ser é alta. Eu me lembro quando meu pai teve, foi um episódio recente, e ele sentiu tanta dor que ao final ele precisou passar pela cirurgia, né? Ao final ele ficou assim com lágrimas nos olhos, aquela sensação de, meu Deus, que situação complicada que eu passei. Então dizem que realmente a dor é como o senhor explicou mesmo, né? Bem intensa. A dor. Eu percebi lá nesse episódio com o meu pai. É isso mesmo. É verdade. Belezinha. Bom, e aí, o que é possível? Além da ingestão da água, né, em abundância, a prevenção. Como que pode ser feita a prevenção da doença? Olha, então, como eu disse que ela é uma doença metabólica, né, associada a fatores de risco, alguns desses são modificáveis. Então, o que a gente não consegue modificar? A história genética, basicamente. Aqueles pacientes que se perguntam na história clínica e o pai teve várias crises, a mãe já teve, o irmão já teve, o tio teve. Esse paciente provavelmente tem um fator de risco genético, tem uma alteração genética que faça ele produzir substâncias anormais, né, quantidades anormais de certas substâncias. Isso é difícil de mexer, mas a gente consegue corrigir todo o resto. Então, corrigir fatores de risco das doenças metabólicas, controlar bem diabetes, controlar bem questão de colesterol, triglicérides, controlar o peso, né, sobrepeso, obesidade, são fatores de risco isolados também para a doença. Beber bastante água. Evitar excessos alimentares, evitar excesso de carne, né? Evitar excesso de proteínas animais, evitar excesso de refrigerante, evitar excesso de sal, comer de forma aumentada substâncias cítricas, frutas cítricas, isso é protetor. Então, o paciente ingerir bastante sucos, né, ou frutas mesmo. Limão, laranja, abacaxi, maracujá, isso tudo ajuda. Então, esses são alguns dos fatores que a gente pode modificar, né, na dieta do paciente. Então, controlar doenças de base, basicamente, né, evitar sedentarismo é outro fator de risco. Corrigir o peso, evitar excessos alimentares e beber bastante água. Então, esses são os principais. Em alguns casos específicos, a gente precisa fazer estudo de urina 24 horas do paciente para ver quais são as substâncias exatas que estão sendo mal produzidas, em excesso ou em falta. E a gente vai corrigir diretamente aquilo com alguns remédios. Beleza. A gente vai entrar um pouco mais nessa questão do diagnóstico, né, de como ele pode ser feito, do tratamento, daqui a pouquinho, doutor. Então, continue acompanhando aqui com a gente o programa Mais Saúde. A gente vai para os comerciais. Quem quiser participar conosco, 9947-4515. Já a gente está de volta. Não sai daí, não. Olá, sejam bem-vindos de volta ao Mais Saúde de hoje, e nós estamos conversando com o Dr. Renato do Actual Hospital, que está tratando, né, e esclarecendo para nós as dúvidas relacionadas aos cálculos renais, as famosas pedras nos rins. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, manda aqui pra gente no 9947-4515 pra gente perguntar pro profissional que pode aí te direcionar pro seu tratamento, né, pra você entender melhor essa situação. Doutor, então falávamos, né, ao final do bloco anterior, sobre a questão de o que deve ser feito, né, a partir do momento que se descobre. A gente começava a falar, na verdade, o que deve ser feito a partir do momento que se descobre que tem né, o cálculo renal. Como é que ele é descoberto? Cheguei no hospital, tô com aquela dor, como que é feito o diagnóstico? Então o paciente chegou geralmente chega ao pronto-socorro, né? A maior parte desses pacientes são descobertos no pronto-socorro. E aí é essencial que se faça um exame de imagem. Vão ser feitos outros exames laboratoriais, sangue, urina, mas exame de imagem é essencial. Geralmente, o que a gente faz no pronto-socorro? Ou um ultrassom do abdômen, ou então a tomografia, que é realmente o padrão ouro. A tomografia é o exame que vai mostrar com mais detalhes. Vai dar um panorama aí do trato urinário, ver se tem pedras, quantas são, tamanho, onde estão, se tem complicações associadas, né, a esse quadro dessa pedra. E aí, com base nessa tomografia ou nesse ultrassom, a gente vai determinar se o tratamento é clínico, se a gente vai deixar o paciente ir embora para casa com remédios, ou se é cirúrgico. Você tem que tirar essa pedra ativamente. Quando se trata do tratamento clínico, né, aquela situação que a gente ouve muito popularmente falar, que é o próprio paciente expulsar as pedras, né? O que tem que ser feito? A medicação, a ingestão de água, o tempo que tem que ser aguardado, como que funciona? Isso aí, os pacientes que estão bem clinicamente, que a dor tem os critérios para ter alta, né, para ser liberados. O paciente tem que estar bem clinicamente, com dor controlada, com medicação via oral, né? Tem que estar sem sinais de insuficiência renal, ou seja, uma parada de funcionamento dos rins, que é uma coisa que pode acontecer, sem sinais de infecção, de pielonefrite. O paciente não tem essas coisas, pode ser liberado para casa.
Aí a gente passa para o paciente para casa remédios para dor, para ele tolerar episódios mais leves de dor que podem ocorrer nos próximos dias, e geralmente algum remedinho que ajuda a dilatar o ureter, que é o canal por onde a pedra passa e agarra, na maioria das vezes. Então esse paciente pode usar esses remédios por alguns dias a semanas. Geralmente a gente aceita um período aí de até um mês, dependendo do período quando começou a dor. Se não tiver resolvido, a gente vai confirmar ao final desse um mês se resolveu ou não o problema. Não tiver resolvido, é indicado tratamento ativo, né, cirúrgico, porque senão o rim começa a sofrer. Quando passa muito tempo aquela pedrinha agarrada, entupindo a drenagem da urina, o rim começa a perder função gradativamente. Então a gente não pode deixar esse paciente se perder. Tá? Mas se ele tiver expelido depois de algumas semanas a um mês, ok, resolvido o quadro agudo, aí é só acompanhamento. Certo. Doutor, a gente recebeu uma pergunta, inclusive bem interessante, e aí a gente pode até discutir a questão da incidência principal nas idades. Nos perguntaram aqui se criança de 1 ano e meio pode ter cálculo renal, se é comum em crianças também, e aí ela especificou essa faixa de idade aqui, 1 ano e meio. 1 ano e meio é extremamente raro. Extremamente raro. Pode até ter, mas aí esse paciente que tem cálculo, não só 1 ano e meio, eu digo paciente até o final da segunda década de vida, ou seja, paciente até 19, 20 anos, extremamente raro de ter cálculo. Essa é uma doença que começa a partir geralmente dos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos e segue de forma estável o resto da vida. Mas pacientes até 20 anos, 20 e poucos anos, extremamente raro. Os pacientes que têm cálculo nessa idade, nessa faixa etária, quanto mais novo, maior o risco de ter alterações genéticas, tá? Então tem algumas alterações genéticas bem conhecidas que aumentam muito o risco de cálculo, como por exemplo os cálculos de cistina. São cálculos bem raros, mas toda criança que tem cálculo urinário deve ser pesquisada essa alteração genética. Ah, certo. Então é comum realmente nas pessoas acima ali de 20 anos. Acima de 30, principalmente, para frente. Abaixo disso é mais incomum. Crianças mesmo, abaixo de 10 anos, extremamente raro. Perfeito. Doutor, então aconteceu a situação, né? Tem a situação de ser o tratamento clínico, tem a situação de ser a cirurgia. E aí, a partir desse momento, como é que começa o tratamento, por exemplo, pós-cirúrgico, né? O senhor comentou que tem que fazer o acompanhamento do caso clínico, se depois de um mês essa pedra não tiver sido expelida, aí tem que ver o próximo passo. E em relação ao acompanhamento cirúrgico, né? Sei que é difícil, porque cada caso pode ser um caso, mas de uma maneira geral, como que isso funcionaria? As cirurgias, nós temos diversos tipos de cirurgias, ainda mais hoje em dia que a gente está com muita tecnologia para tratamento de cálculos renais, então a gente tem cirurgias abertas com corte, cirurgias laparoscópicas, são dos furinhos, tem as cirurgias endoscópicas, que são aquelas feitas pelo canal da urina, né, que não tem corte, que são as mais comuns hoje em dia. Então o paciente pode ser submetido a um miríade de procedimentos. Então o pós vai depender de qual cirurgia que foi feita. O mais comum são aquelas cirurgias pelo canal da urina. A gente entra com a câmera fininha, pela uretra, né, pelo pênis no caso dos homens, ou pela uretra, né, feminina. Vamos até o ureter, achamos a pedrinha, tratamos, quebra a pedra, né? A gente quebra a pedra, tira, passa um catéter que vai ajudar a cicatrizar. E aí esse paciente é acompanhado nas próximas semanas, vê a evolução. Resolvido esse problema agudo, essa fase aguda, a gente vai dar o segmento de manutenção ao paciente. Esse paciente que teve um cálculo, ele tem um risco aumentado de ter cálculo de novo na vida. Então a gente tem que realmente fazer um segmento a longo prazo, controle com ultrassom ou tomografia daí a alguns meses e acompanhando esse paciente. Geralmente a gente faz também o estudo metabólico da urina, depois dessa crise, para ver se esse paciente tem algum fator de risco modificável na sua urina, que a gente possa controlar com dieta, alimentação ou medicações, realmente para corrigir algum defeitinho ali. Tem alguma outra doença, doutor, que possa confundir o paciente, né? Isso é uma dúvida que eu percebi que é comum entre as pessoas. Tem alguma outra dor que seja semelhante? Às vezes a pessoa vai com aquela ideia de que possa ser o cálculo renal e não é? Existe isso? Existe. A dor do cálculo renal, por ser geralmente muito aguda e muito intensa, ela costuma ser bem típica. Muitas vezes até você bate o olho no paciente sem exame de imagem, você já imagina o que seja, sabe? É o paciente que geralmente chega inquieto, com muita dor, mexendo, nada melhora, às vezes vomita de dor. Então é bem típico, mas tem alguns quadros, por exemplo, de apendicite, que é uma doença muito comum, né? A gente vê, inclusive até crianças e tudo mais, que é aquela inflamação num pedacinho do apêndice, né? Que é um pedacinho do intestino. Pode gerar uma dor na lateral do abdômen também, até intensa às vezes. E tem alguns quadros, às vezes, de dores osteomusculares, problemas de coluna, que muitas vezes o paciente pode ter um pinçamento nervoso, uma hérnia de disco, não é tão comum assim essa manifestação, mas pode cursar com, às vezes, uma dor aguda, intensa na região lombar, do flanco, que irradia até para baixo também. Então, às vezes, confunde. Sabe, o paciente a gente vai, faz o exame, ultrassom, tomografia e não acha nada. Então, são fatores de confusão, sim.
Perfeito, comum. Doutor, a gente também mencionou, né, um pouquinho antes que existem tipos diferentes de cálculo renal. Conta pra gente um pouquinho, né, sobre essas diferenças que existem pra gente poder entender melhor. Então, os cálculos renais, eles dependem muito de quais são as substâncias que estão formando essa pedra, né? Esse aglomerado de sais ali. As mais comuns disparadas são os cálculos de oxalato de cálcio. Então, a mistura de oxalato e cálcio, duas substâncias que são excretadas na urina normalmente. Então, são aquelas pedrinhas pequenininhas, às vezes espiculadas, cheias de pontinhas, ou às vezes até lisinhas também. Tem uma pequenininha que a gente mostrou a foto agora há pouco. Então, essas são as mais comuns, oxalato de cálcio. 80% mais ou menos. A minoria, os outros 20%, a gente tem vários tipos de pedra. Tem as pedras de ácido úrico, que são cálculos formados, como o nome fala, né, por excesso de ácido úrico, que vem da alimentação rica em proteínas, animais especialmente, né? Temos as pedras infecciosas, os cálculos de estruvita, que a gente fala que são cálculos bem raros, que geralmente formam aqueles cálculos grandes, que a gente mostrou também, que a gente chama de cálculo coraliforme, né, porque ele realmente parece um coral. É um cálculo que ele vai sendo formado por dentro do rim, esse aí que a gente está mostrando agora. É um cálculo que ele vai sendo formado dentro do rim, vai moldando o rim, vai moldando os cálices renais por dentro dele, vira essa pedra grande e até bonita. E aí já é um caso mais complexo, tem que ser operado por cirurgias, às vezes múltiplas, abordagem combinada por cima, por baixo, às vezes cirurgia aberta. Então os principais tipos são esses, né? Os cálculos de oxalato de cálcio, os cálculos de ácido úrico, os cálculos de estruvita, que são os cálculos infecciosos, né, ou cálculos coraliformes, esses grandões aí. São os tipos mais conhecidos. Entendi. Doutor, e há pouco também o senhor mencionou como que funciona, né? Por onde faz a cirurgia pelo homem, por onde faz a cirurgia pela mulher. Em relação a sexos, qual seria a maior incidência? É maior em homem, maior em mulheres? A incidência classicamente é maior em homens de raça branca, etnia branca, tá? Isso é uma questão genéticas mesmo. Homens brancos são realmente os mais acometidos pela doença. Hoje em dia, por questões de semelhanças maiores com homens e mulheres, até na questão alimentar, hábitos de vida, mercado de trabalho, as mulheres estão pegando esse risco aumentado também do homem. Então, a tendência das mulheres hoje está subindo também de ter cálculo igual de homem. Então, está se aproximando um pouco esse risco. Mas, em geral, o paciente típico é o paciente homem branco. Doutor, eu acho que a gente consegue concluir, né, de uma maneira bem forte, que realmente, eu acho que isso se aplica para muitas doenças, né, para muitas enfermidades, que os cálculos renais também podem ser evitados, como o senhor bem mencionou, se não houverem os excessos. Então, realmente, é toda uma questão de excesso. Olha para o senhor ver, o senhor mencionou a questão de frutas verdes, né? De alimentação verde, de proteínas, que são coisas consideradas saudáveis, mas que realmente o excesso podem levar a um problema. Exato. Então, eu acho que a chave é isso. Da outra vez que eu vim aqui também, comentei sobre questão de mudança de estilo de vida, né? Isso está cada vez mais em alta. A gente sempre fala isso desde o início da medicina, mas a gente tem percebido que nenhum remédio é melhor que isso. Então, para essas doenças metabólicas, né, nas quais se enquadram cálculos renais, pedras nas vesículas, pedras na vesícula, obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol elevado, uma série de doenças que são associadas ao estilo de vida, nada melhor do que realmente mudar o estilo de vida, corrigir a alimentação, praticar atividade física, corrigir todos os excessos alimentares que a gente tem, né, os maus hábitos, os vícios. Isso aí tende a recuperar a grande maioria dos pacientes, grande maioria mesmo. Mas é difícil, a gente sabe, não é uma coisa de um dia para o outro, né? Tem que ser mudada a mentalidade e ser trabalhado diariamente isso daí. Sem dúvidas, é sempre importante reforçar, né, doutor, essa situação realmente de evitar os excessos, de viver de uma maneira mais saudável para poder viver mais. Porque é uma coisa que a gente tem percebido também, né? A qualidade de vida tem feito com que os seres humanos possam viver mais. Mas isso só pode acontecer realmente, como o senhor mencionou, com a mudança de hábitos. Qualidade de vida, viver mais e com mais qualidade, né? Exatamente. Não adianta também viver muito e não viver, né? Não estar, sobreviver. Isso. Apenas sobreviver. Nossa, aí já é pauta também pra gente conversar por muito tempo, né? Porque como a gente tem sobrevivido, né? Sim. De uma maneira geral. É isso mesmo. Exatamente. Doutor, a gente te agradece muito pela presença, agradece mais uma vez a parceria do Actual Hospital. As portas continuam abertas, fique à vontade para retornar, para trazer mais assuntos, porque são assuntos muito interessantes e que fazem toda a diferença, né? Como que é a vida sem saúde. Então, muitíssimo obrigada por todas as dúvidas
que o senhor tirou de nós hoje. Obrigado a vocês, obrigado Amanda, obrigado à NTV. E estamos à disposição, né, os pacientes que queiram consultar, tirar dúvidas, né, qualquer coisa, estamos disponíveis lá no Hospital Actual, tá? Toda semana estamos lá, é fácil de marcar, é só procurar nosso serviço de agendamento e vai ser um prazer atendê-los. É isso mesmo. E aí você permaneça aí também do outro lado da telinha junto comigo, que já a gente tem mais convidados, vamos falar de mais temas importantes relacionados à saúde. Mande as suas perguntas no 9947-4515. Continua aí que já tem mais. Olá, seja bem-vindo de volta ao Mais Saúde. E agora nós vamos falar de saúde bucal, da saúde dos seus dentes, daquela saúde, né, que trata do nosso cartão postal. Normalmente a primeira coisa que chega, né, para as pessoas é a nossa face, é o nosso sorriso. E para falar disso, eu tenho duas convidadas muito especiais hoje, lá da Odonto Company, que é a Cristiane e a doutora Júlia, que vão primeiro, antes de qualquer coisa, eu vou deixar com que elas se apresentem e quero inicialmente agradecer muito pela presença de vocês aqui no Mais Saúde. Boa noite a todos. Boa noite, Amanda, boa noite a todos. A gente que agradece, né? Nós estamos muito, assim, satisfeitas, né? De estar aqui hoje para poder compartilhar um pouco mais sobre o nosso conhecimento com vocês. Que maravilha, a satisfação é toda nossa, que bom. Cristiane, gostaria de começar por você, por favor. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do que você faz hoje em dia lá no Odonto Company. Vamos lá, eu me chamo Cristiane, eu já trabalho no Odonto Company já tem um tempinho. Hoje eu fico com a parte de gerenciar a clínica, né? Eu sou gerente de operações do dia a dia, organizar as agendas, ver se tá todo mundo em ordem, organizar o nosso dia a dia mesmo, né, dos atendimentos. Muito bom. Doutora Júlia, e você? Qual que é o seu papel, o papel que você cumpre atualmente na Odonto Company? Hoje eu sou a responsável técnica, né? Eu cuido da parte mais geral da clínica, mas também eu fico com o atendimento inicial dos pacientes, que é aquela primeira chegada do paciente ali na clínica. Então, sou eu que faço a avaliação, que faço os planejamentos e depois encaminho o paciente para iniciar o tratamento. Ótimo. Então, a gente está conversando aqui hoje com duas pessoas que entendem de tudo que acontece lá dentro da clínica, né? Que fazem todos os encaminhamentos, entendem o que tem a ver com dinheiro, tem a ver com tratamento. Então, é isso mesmo. Tô conversando hoje com duas certas. Ah, excelente, muito bom, é isso mesmo. Bom, eu quero saber, e tenho certeza que o pessoal de casa também quer saber um pouco mais sobre como é a clínica, o que a clínica oferece, né? Vamos conversar e vamos contar um pouco mais sobre a Odonto Company. Vamos lá. Hoje a Odonto Company de Patos, ela tem 5 anos, ela foi inaugurada em 2019 e desde então a gente veio atribuindo na clínica para a gente atender todos os nossos pacientes. Desde a criancinha até o idoso, né? Onde ele precisa de reabilitação oral. Hoje a gente conta com as especialidades. Hoje todas as áreas que precisam de especialista, a gente tem um especialista dentro da clínica para atender os nossos pacientes com agilidade. Então nós temos o ortodontista que cuida do aparelho, nós temos a endodontista que cuida do canal, a implantodontista que cuida dos implantes, né? Fora as facetas, que também tem um especialista, e entre outros, harmonização também temos. Então tudo completo. Que precisa, isso, então tudo que precisa é possível encontrar lá. Sim. Hoje, qual que é a média de quantidade de profissionais que vocês têm lá para atender? São 12 dentistas, se eu não me engano, porque a gente também, aí eu falei, várias especialidades, né? A gente tem o Dr. Maicon, que vem 1, 2 vezes, 3 vezes no mês para fazer os sisos mais complexos, né? Que ele é formado em oral menor, e assim vai. Isso, então tem gente de todos os calibres, né, para poder atender todas as necessidades. Tem sim. Doutora Júlia, e me conta um pouquinho mais. Eu sou um paciente, né, eu tô interessada, sei que tem alguma coisa que precisa ser feita aqui na minha boca e no meu sorriso. Como é que começa, né, toda a avaliação e todo o atendimento? Bati lá na porta da Odonto Company, naturalmente fui muito bem recebida lá na recepção. O que acontece? Como que começa esse período de avaliação? Como é que funciona? Eu sempre falo que a clínica é diferenciada, né? Que o atendimento lá é muito especial. Então, desde que o paciente chega, passa pela recepção, a gente tem um raio-x digital, né? Que me ajuda nos planejamentos e no diagnóstico. Então, o paciente ele vai passar por esse raio-x digital lá na clínica, né? E assim que é feito, ele vem para minha sala. Aí eu vou analisar tudo, né? Vou ver se precisa mais de algum exame complementar, às vezes um raio-x periapical, que a gente tem na clínica também, né?
E aí, assim que eu traço o planejamento daquele paciente, depois eu vou encaminhar ele para o dentista que é da área, né? Por exemplo, se for um paciente que vai fazer implante, aí eu encaminho para o doutor especialista, e aí vai, né? O nosso paciente, ele é acompanhado desde o início até no final do tratamento dele lá na clínica. Perfeito. Doutora, o que tem sido mais procurado hoje em dia, né? A gente sabe que tem aqueles tratamentos mais comuns. Eu, como leiga, diria que talvez aparelhos e canais são coisas que, né, tem uma grande demanda. Mas conta pra gente, o que o pessoal tem procurado mais, especialmente nesses últimos 5 anos, que eu acho que a gente tem uma tendência de mercado aí um pouquinho diferente, né? De 2019 pra cá, pós-pandemia, a gente teve muitas mudanças. Sim. Então conta pra gente qual é as principais queixas, né? Os principais problemas ou situações, nem sempre problemas, que aparecem lá pra vocês. Hoje em dia, os procedimentos mais procurados na clínica, sem dúvida, é aparelho ortodôntico, né? Implante dentário e principalmente a estética. No final do ano, então, os pacientes procuram muito estética. Então, assim, disparadamente, os mais procurados são estética, implante e aparelho, tá? Beleza. Pode ficar à vontade. Mas nós fazemos de tudo, né? Assim, sempre tem uma procura de tudo, do tratamento em geral. Às vezes, também muito paciente que chega com dor. Mas esses 3 são os principais. E quando vocês falam da parte estética, ela tá relacionada principalmente, então, ali a questão da harmonização facial. É feita toda uma análise ali do rosto do paciente, vendo o que ele quer. É por aí mesmo? Isso, a gente fala toda a parte da estética, né? Tanto a harmonização facial, que veio a muita procura, né, ultimamente. Antes não era tanto, mas agora tem bastante. E também faceta, clareamento, a questão da estética do sorriso também, o pessoal procura bastante. Tá todo mundo querendo ficar bonito, né? E tá todo mundo certo, é verdade, é importante, como eu mencionava no início, realmente o rosto da gente, né, o sorriso da gente chega primeiro, né, Cris? Exatamente, e ele tem que estar preparado para receber todo mundo, né? Então, desde nossas feições aos nossos dentes, tem que estar em dia. Muito bem. E aí, beleza, ele procurou, fez todo o atendimento, mas eu também quero falar de dinheiro, né? Poxa, claro, precisa fazer um tratamento. Mais importante, né? Exatamente, é importante, muito importante a gente pensar nesse contexto geral. Tem facilidades nos atendimentos lá? Como que funciona nesse sentido, Cris? A vantagem da Odonto Company, eu acredito que seja essa, a facilidade que a gente atribui para o nosso paciente. Hoje, lá na clínica, a doutora Júlia, ela procura que o paciente escolha a parcela dele, né? A gente tem algumas regras, mas geralmente a gente deixa o paciente escolher ali uma parcela que não te aperta por mês. E aí o paciente fala, eu consigo pagar R$100, eu consigo pagar 200. Não, eu vou dividir aqui em 13 e aí o restante eu passo o cartão. E aí assim a gente vai parcelando para o nosso paciente, porque o que importa é ele sair de lá com o sorriso reabilitado, né? É com a falha, sem a falha, com o dente branquinho, é com o dente alinhado. É isso que importa pra gente. Então, hoje lá na clínica a gente tem a possibilidade de dividir no boleto, no cartão, e a gente também tem uma condição que ajuda bastante, que são linhas de crédito. Se o nosso paciente falar, não quero o boleto da clínica, ou às vezes o sistema não libera o boleto da clínica, a gente consegue liberar pelo financiamento. A doutora consegue ver se ele é liberado ou não, e a gente pode parcelar ali para o nosso paciente. E a gente também tem outras formas, né? O que a Odonto Company fez? Ela juntou ali os procedimentos simples, né? Que a gente precisa, o básico que a gente precisa, e deu um valor ali de R$24,90 para o paciente reabilitar o sorriso. Com restauração, limpeza, canal e extração. Que são os procedimentos que não dá para ficar sem. O seu dente dói, ou é o canal, ou é fazer a extração dele. Não tem como ficar sem. E por um preço muito bom. É R$24,90 por mês. Dá pra gente... Você consegue ali 1 ano e 10 meses com esses R$24,90 por mês. E você cuida do seu sorriso praticamente todo, né? Nossa, muito interessante mesmo. E essa questão do parcelamento, por exemplo, é necessário que tenha um valor mínimo para que ele possa escolher o valor da parcela? Isso. Como que funciona? Ali vai de cadastro para cadastro. Dentro da avaliação, a doutora Júlia consegue ver o que vai ser liberado para o seu cadastro. A gente chega lá na recepção, vai pegar seus dados, vai fazer seu cadastro. E aí, dentro do sistema da Odonto Company, a gente consegue ver. Para esse paciente aqui, vai ficar bom ele dar uma entrada de tanto, as parcelinhas de tanto. Doutora, infelizmente eu não consigo. A gente vai dar um jeito, fica tranquilo. O importante é você sair com o seu sorriso reabilitado. Olha, e é bom demais. Aí tá tudo bem facilitado realmente pra tranquilizar. É de verdade, muito facilitado. A gente consegue hoje entregar muitos trabalhos justamente pela forma de pagamento. Porque a gente sabe que o tratamento odontológico, ele é um tratamento caro.
principalmente lá na clínica, que a gente trabalha com especialistas e com os melhores produtos do mercado. Os dentistas exigem mesmo, eu quero essa resina, eu quero esse material. Eles exigem mesmo e a gente não regra, não. É o que o dentista precisa para entregar a qualidade para o nosso paciente. Então a gente também procura buscar a facilitação para o nosso paciente para ele realizar isso. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho pra gente falar da questão da estética. Por exemplo, o clareamento. Eu vou fazer até uma dúvida pessoal. É muito comum as pessoas pensarem, eu tô com os dentes um pouquinho mais escuros, eu quero verificar. O clareamento, doutora Júlia, ele é pra todo mundo ou é uma coisa que precisa ser analisada antes? Eu falo que todo procedimento odontológico sempre tem que ser feita uma avaliação antes, pra gente ver, né, a condição do paciente, a condição bucal do paciente. Mas a maioria dos pacientes hoje pode fazer um clareamento sim, então ele é para todo mundo. Desde que o paciente faça uma avaliação antes, né? Porque às vezes o paciente quer fazer um clareamento, por exemplo, né? E ele tá com a cárie, alguma coisa. Então a gente tem que reabilitar primeiro para depois começar a parte estética. Então é seguir todo o processo mesmo. Dá pra fazer. Só que tem que ver se não tem alguma coisa prévia que pode causar um problema. Isso, porque aí quando tiver tudo ok, né? A saúde bucal do paciente estiver boa, aí a gente inicia a parte estética. Maravilha, perfeito, muito bom. Bom, daqui a pouquinho a gente continua essa conversa. A gente vai só pro intervalo rapidinho e já a gente tá de volta. Mais saúde, com muitas informações, hoje com as meninas da Odonto Company pra gente conversar sobre saúde bucal. Então eu tô aqui com a Cristiane e com a doutora Júlia pra gente falar desses assuntos super importantes também pra nossa saúde. Então vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Eu perguntei sobre a questão do clareamento, que é algo que é muito procurado também, e eu sei, inclusive foi mencionado pela doutora Júlia, que a procura por implantes também ela é grande, né? E como que funciona essa questão do implante? Naturalmente, a avaliação é feita antes, né? Mas normalmente, qual que é o caminho, né? Para que o paciente possa ser tratado no sentido de, né, fazer o implante nos dentes. Isso, reabilitar com o implante, exatamente. Então, hoje eu falo assim que antigamente era mais complicado o paciente vir a fazer o implante. Hoje em dia é tudo mais facilitado, né? Então, assim, o paciente vai passar pela avaliação, faz um raio-x pra gente ver a condição do osso daquele paciente, né? Ou um raio-x digital, ou uma tomografia, por exemplo, né? E aí a gente vai ver se o paciente tem algum problema de saúde, alguma coisa do tipo. E aí sim, depois a gente começa a reabilitação com o implante. Então, hoje em dia é muito tranquilo fazer, né? A cirurgia do implante, ela é muito tranquila. Lá na clínica também, pra vir fazer a prótese depois, a gente tem um scanner digital também, que é como que eu vou explicar pro paciente? Ele copia digitalmente os dentinhos dele. Então, antigamente tinha que colocar a massinha, aquela massa na boca, que incomodava bastante. Então, hoje em dia é muito mais confortável também. Então, fala assim, todo paciente consegue fazer um implante, né, hoje. É bem tranquilo. E a vantagem lá da clínica, como a gente tem o scanner, né, que é o aparelho que hoje registra ali todos os espacinhos. Quando o paciente é desdentado, vai pegar ali, né, a cópia da gengiva dele pra gente fabricar a peça, né? A gente manda pro laboratório e com o scanner a gente tem muita precisão. Então, são menos ajustes e é mais prático. Então, a entrega do trabalho é reduzido o tempo também. A gente consegue entregar a coroa, o protocolo, com tempo reduzido. A gente consegue entregar mais rápido. Além de ser mais rápido, tem a questão de personalizar, como vocês mencionaram, né? Porque eu vou citar um exemplo pra vocês. Talvez seja porque eu era criança e aí o olhar era outro. Sim. Mas a primeira vez que a minha avó fez a troca da dentadura, nem se usa esse termo mais, né? A troca da dentadura, ela ficou com os dentes gigantescos a primeira vez. E aí hoje, né, olhando em perspectiva, na época eu não tinha consciência disso como criança, mas hoje eu fico imaginando que talvez o trabalho não tenha sido tão personalizado e não tenha ficado ali do tamanho adequado para a boca dela, né? A odontologia ela vai se atualizando, né? A cada dia que passa ela se atualiza com mais frequência. E hoje as táticas, né, os materiais usados, as formações foram evoluindo muito. Então, sim, hoje olha para você, antes tinha que usar o alginato, né, que é a massinha que eles fazem. Sim. E é sufocante, é desconfortável e corre o risco de distorcer. Às vezes o paciente mexe, às vezes na hora de colocar o gesso, né, para virar o material duro para mandar pro laboratório, pode distorcer também. E hoje com o scanner não tem isso. É a cópia fiel do que tem ali na sua boca.
É o espaço fiel, é ali pega as laterais do seu dente conforme então vai ser fabricada uma peça para se encaixar sem nenhum ajuste. Ah, tudo certo. Doutora Júlia, é isso mesmo, né? A gente não usa mais a palavra dentadura. Esse termo caiu em desuso mesmo. Caiu em desuso. Hoje em dia a gente fala prótese total, né? E ainda assim, hoje em dia, a prótese total, ela é pouco usada. Então, os pacientes, eles procuram mais fazer a famosa prótese fixa, que é a prótese com os implantes. Então, ela fica presa nos implantes, não tem aquela parte do céu da boca, então muito o paciente se sente muito mais confortável. É, né? Mais seguro também, porque antigamente se usava dentadura, o paciente estava ali falando, ia se alimentar de outras pessoas. Eu acho que esse foi o pesadelo de muitas pessoas na vida, né? Tô aqui conversando, comendo e de repente os dentes caem. A gente vê várias histórias, a gente tem vários testemunhos disso. E hoje o paciente não precisa preocupar mais. Pode comer, pode dormir tranquilo, não precisa remover para tirar, né? Tem os outros cuidados para fazer a higienização. A prótese fixa dá esse conforto, dá essa segurança, né, para o paciente. Perfeito, muito bom. Bom, então, que monte de facilidade. Eu já gostei, já tô querendo ir lá na Odonto Company, porque eu, inclusive, tenho os meus dentes de baixo que são um pouquinho fora do lugar. Quando eu era criança, eu recebia a informação de que a minha língua ia empurrar. Vejam só. E aí acabou que naturalmente isso não aconteceu, né? E aí eu tenho. E antes era só mesmo uma questão estética e hoje já tem uma questão de mordida. Então, enfim, já quero ir na Odonto Company para poder fazer meu orçamento. E em relação a quando é que vai sair a minha consulta? Como que é nesse sentido? Os agendamentos são rápidos? Como que funciona? Vou te explicar. Como é que funciona hoje lá na clínica, né? O paciente chega, passa pela recepção, a gente faz o cadastro dele, manda para a doutora Júlia. A doutora Júlia explica ali tudo que tem que ser explicado. Se for algum planejamento que ela precise que o ortodontista esteja presente para os dois fazer, o planejamento junto vai chamar para tirar dúvidas mais específicas, né? Para poder dar o tratamento completo para o paciente. E aí, depois disso, a gente já consegue verificar ali nas agendas a próxima data que você pode instalar. O aparelho, a gente às vezes consegue até no mesmo dia. Se o paciente não tiver nenhum procedimento antes, porque às vezes tem que fazer alguma reabilitação antes do aparelho, que é comum, aí a gente marca primeiro essas reabilitações e logo em seguida você já pode colocar o aparelho. Tem alguns pacientes que é somente a limpeza, então a gente já procura ali um dentista que possa fazer o procedimento no dia, faz a limpeza e logo em seguida a gente encaminha para o ortodontista, você já sai com o aparelho lá. Maravilhoso, né? Realmente é simples, né, doutora Júlia? Sim, eu sempre falo assim, que o agendamento para poder fazer uma consulta, fazer um planejamento é muito fácil, porque eu fico lá na clínica o dia todo. A gente segue a minha agenda, marca, mas se tiver um paciente que precisa com urgência, eu faço encaixe também, então é sempre muito tranquilo, né? As nossas agendas, elas já são preparadas para esse tipo de acontecimento, porque seu dente quebra, você tá ali na hora do seu almoço, quebrou o dente. Como é que faz, né? Tem jeito. Tem que consertar na hora. Então a gente já tem a estrutura da clínica para te atender na hora, nesses casos de emergência e urgência. Uma dor não dá para esperar, a dor de dente é muito ruim. Nós temos esses relatos lá todos os dias. O meu dente tá doendo muito, doutora, eu preciso agora. Nós damos nossos pulinhos lá, a gente dá um jeito e a gente atende na hora. E assim com os tratamentos. Se a gente vê que o paciente já consegue lá no dia, na hora, a gente já começa também. Beleza. Dor de dente é um negócio que realmente... Não dá pra esperar. E você não consegue realizar nenhuma outra atividade, né? Te desconcentra completamente. É uma dor aguda, né? Não dá... realmente, igual você falou, não dá pra concentrar. Exatamente, beleza. Agora eu quero saber dos aparelhos que vocês também mencionaram, né? Como que funciona essa questão dos aparelhos? Primeiro de tudo, quais são os tipos de aparelhos que vocês têm disponíveis lá na clínica? Aí é onde entra o tratamento personalizado do paciente. Cada paciente vai ser designado para usar um aparelho. A doutora tá aqui, ela vai auxiliando. A gente lá na clínica, a gente tem um aparelho ortodôntico, que é o aparelho comum, né? Dos bracketzinhos de metal, escolhe a borrachinha e coloca a borrachinha. Clássico da minha adolescência. Exatamente. E não mudou, não. O pessoal gosta muito do aparelho que tem a borrachinha para escolher a cor da borrachinha. A criançada acha o máximo, né? A gente tem esse aparelho. A gente tem o das crianças, que é o ortopédico. Às vezes, muitos pais não sabem, mas existe um aparelho antes do aparelho dos brackets da borrachinha. É um aparelhinho onde conserta a estrutura óssea do paciente, da criança. Então, se você tem seu filho aí mais novinho, abaixo de 10 anos, doutora? Sim.
É porque a gente fala assim, né, que o aparelho fixo, ele vem quando os dentes já estão permanentes. Então, tem muito paciente que às vezes tem dúvida, fala assim, meu filho tá com os dentinhos muito tortos, né, mas eu vou esperar ele trocar os dentes para poder colocar o aparelho. Nem sempre, a gente tem um aparelho ortopédico, que é o que ela tá citando, que é o aparelho de criança mesmo. Então, ele auxilia aí até chegar e trocar os dentinhos permanentes para poder usar o fixo, né? Isso. E aí, logo após, né, do aparelho metálico normal, das borrachinhas, a gente tem o autoligado. Esse aparelho autoligado, ele é para um tratamento mais rápido. Então, o paciente ali que a doutora consegue identificar, vai ser um tratamento rápido, vamos usar ele, que a gente consegue atingir com um tempo mais rápido. Tem o estético, que é aquele transparente, né? Os brackets são branquinhos, é mais estético, ele fica mais transparente. E nós temos o aparelho Invisalign. O famoso, aparelho transparente. Isso, eu ia perguntar sobre ele. É a moldeirinha, né? Ele é mais confortável, ele é mais estético. A gente também trabalha com ele. Então, assim, se o paciente tem dúvida, se a mãe tem dúvida, se a criança precisa, vai lá na clínica, marca uma avaliação. A doutora Samira tá voltando, ela estava de licença maternidade, tá voltando agora. Marca a avaliação com a doutora Júlia, que ela vai estar presente também, pra gente descobrir qual aparelho vai ser melhor pro paciente. Era essa a minha próxima dúvida, doutora. Então, o aparelho, por exemplo, tem as diferenças, vou pegar 2 exemplos, né? Que são o estético, né? Isso. Que fica um pouquinho mais transparente. Isso. E o relacionado com as borrachinhas coloridas. A eficácia de ambos é a mesma ou depende de cada caso? Se for em relação ao estético e o tradicional, a eficácia dos dois são a mesma, tá? Agora, se a gente pega um aparelho autoligado, por exemplo, aí o tratamento com autoligado é um tratamento mais rápido. Então, ele é um aparelho que ele é mais ágil, né? Vamos dizer assim. Mas, porém, depende de cada caso do paciente também. Por exemplo, se a gente precisa de um paciente usar um aparelho que tem a mordida muito errada e os dentinhos muito apinhados, por exemplo. Se a gente colocar um aparelho estético, ele é um aparelho mais frágil, que provavelmente pode quebrar mais peças. Então, nem sempre a gente indica todos para cada aparelho para um caso, vamos dizer assim, né? A gente entende a necessidade do paciente com que ele tem vontade e ver se dá para incluir aquilo ali no tratamento dele, tá? Por isso que é muito importante a avaliação antes, né? Perfeito. Tá. Cris, e valores? Preciso colocar o meu aparelho, e aí? Como é que a gente vai trabalhar no sentido de valores? Vamos lá. A vantagem de você possuir o contratinho lá da clínica de R$ 24,90, que cobra esses outros procedimentos, ele também dá desconto na manutenção. A manutenção sai por R$ 69,90. E aí, como lá na clínica a gente já tem todos os equipamentos para você fazer o raio-x, todo o preparo antes de fazer a instalação do seu aparelho, a gente consegue somente pelo valor da manutenção. Você não precisa pagar a instalação deste aparelho. A gente consegue reduzir custos lá na clínica. Muito bom, excelente. Olha aí, quanta novidade, quanta coisa boa em relação ao Odonto Company. E só não cuida da saúde bucal quem não quer, né? Realmente tem muitas ótimas opções para que as pessoas possam procurar e possam cuidar. Por falar em procurar e cuidar, passa pra gente aí direitinho, né? O endereço, o telefone, como que as pessoas podem entrar em contato com a clínica para iniciar seu tratamento. Sim, a gente fica na Praça Desembargador Frederico, no centro de Patos, número 63. E o nosso telefone para contato pelo WhatsApp é o 9895-1818. E se vocês também quiserem entrar em contato pelo telefone fixo, dá 3821-3031. Perfeito, muito bem. Desembargador Frederico é aquela da antiga rodoviária, Antiga rodoviária, é uma clínica verde, Odonto Company, não tem erro não, tá? Isso. Tá lá destacada para todo mundo que precisar encontrar. Perfeito. Meninas, eu quero agradecer muito pela presença de vocês. Eu particularmente aprendi muito, tenho certeza que o pessoal de casa também. E quero aproveitar que esse é o nosso programa de Natal, né? Da véspera de Natal. E gostaria que vocês deixassem uma mensagem, um recado para os pacientes Odonto Company, para aqueles que ainda vão se tornar e para todos os telespectadores da NTV. Isso mesmo. Feliz Natal, um feliz ano novo para todos, para os nossos pacientes. Você que ainda não é nosso paciente, vai lá nos conhecer. A gente deseja um final de ano impecável para todos. Quero desejar também um Feliz Natal, com carinho especial para todos os meus pacientes. Um abraço muito carinhoso em todos, né? E também convidar quem está nos assistindo hoje a passar lá, que eu vou ficar muito feliz em fazer uma avaliação. E é isso, muito obrigada, meninas. Eu também tenho muito que agradecer. Um abraço e um beijo especial para a fofa e elegante que me veste hoje, tem me vestido em todos os programas Mais Saúde. Quero desejar também um Feliz Natal recheado de alegria, mesa farta, família reunida, tudo de melhor para todo mundo. Um Feliz Natal e até o próximo Mais Saúde.